Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Codecast. E já faz o quê? Uns 3 meses que a gente não faz, né, Luiz? Mas já tudo isso. Parece que foi Rapaz, semana passada, né? Tava aqui com aquele homem enorme me olhando. Olhando assim pro convidado, falando, tudo bem? Tá tudo frio aí em A gente cima? tava morrendo de saudade, tirou um períodozinho de férias aqui pra gente dar aquela descansada. P2 é complicado, a gente sabe. Ficou Mas sequelas, ficou sequelas. Agora a gente vai voltar com tudo e melhor do que antes. Queria agradecer a todos vocês que acompanham a gente. É um carinho enorme vocês entraram em contato comigo, com o Luiz, perguntando se a gente ia voltar ou não a gravar, perguntando se tinha acabado. Jamais, Codecast jamais vai acabar. A gente vai estar sempre dando continuidade nos conteúdos para vocês assistirem. Você que tá aí de casa, já vai seguindo a gente lá no Instagram, dá uma outra olhada nos vídeos aqui do YouTube, vai lá no nosso TikTok, tem sempre cortes novos lá. Rapaziada, a gente tá aqui sempre querendo trazer informação para você, então se você tem alguém que gosta da área de tecnologia, que quer ingressar, pede pra assistir a gente, fala pra mandar mensagem. A gente aqui da Unimar tá aqui pra ajudar vocês. E hoje é um convidado que a gente vai ter aqui, que a gente nunca teve, um empreendedor. Um convidado mais do que especial. Deixa eu só dar uma boa noite, meus queridos, Boa também. noite aí, Luiz, por favor. Boa noite, pessoal. Que saudade que eu tava de vocês, saudade que eu tava desse arzinho gelado aqui da Unimar, que deixa a gente com Coisa frio. boa. Pessoal, queria estar agradecendo vocês, que é interessante, né, que aqui na Unimar a gente tem bastante eventos que traz o pessoal do ensino médio mais próximo da gente, que já está na faculdade. E esse é o intuito do nosso programa. Nosso público-alvo é exatamente esse pessoal que está entrando na área agora, está começando na área, assim como a gente esteve pouco tempo atrás, alguns aninhos atrás, 1, 2 anos, a gente estava conhecendo esse mundo doido que é a computação, que é a tecnologia. E a gente sabe que, tipo assim, eu estava conversando com os meninos hoje, só para elucidar um pouquinho aqui, que a nossa área é uma área muito abstrata. É muito difícil você ensinar para alguém, você pegar na mão da pessoa, para a pessoa ingressar a aprender. O jeito que você aprende a mexer nas coisas da nossa área é diferente de qualquer outra área. Você tem que aprender um pouco de inglês, você tem que mexer com várias linguagens ao mesmo tempo. Então eu fico muito feliz. Tem que saber um pouquinho de tudo. Tem que saber um pouquinho de tudo. Então eu fico muito feliz que o pessoal realmente gosta do nosso programa e o podcast jamais vai acabar. O Codecast ele não é só um podcast, ele é um movimento, que é exatamente mostrar para o pessoal mais novo que está entrando na área agora como que funciona a nossa área e que ela é muito recompensadora. Eu costumo falar que a nossa área é muito meritocrática. Você planta e você colhe, você estuda, você aprende, aquele conhecimento ninguém te tira. Então esse é um dos nossos principais focos aqui no podcast. Mas para hoje, para esse nosso convidado especial, ele que é fundador e diretor de desenvolvimento do Shopping de Preços, eleito pelo Mercado Livre como o melhor hub de integração do Brasil. Além disso, esse projeto já conquistou selos de prêmios gigantes como Amazon, Americanas, Magalu, Casas Bahias, consolidando-se como referência no mercado. Formado em Ciência da Computação pela Universidade de Marília, experiência como professor universitário, mais de 20 anos de carreira de tecnologia e hoje é um dos grandes nomes quando o assunto é integração em marketing e inovação em e-commerce. Nosso querido Márcio Tenreiro. Ó, um gigante aqui com a gente, hein? Gente, boa noite, eu não sei que hora que vocês vão estar assistindo, né? Mas bom dia, boa tarde, boa noite. Acho que primeiro eu tenho que agradecer vocês, né, pelo convite, porque pra gente é uma honra, eu tô aqui, não somente o Márcio, mas eu tô em nome de toda a empresa, né, toda a fábrica de códigos. Começar dizendo uma verdade, né? Você acabou de falar uma verdade. O ar daqui é muito bom. O ar daqui é bom demais. Então, eu assim, no meu quarto, cara. Vamos bater um papo, né? Eu acho que, de novo, parabenizar vocês por esse movimento, que isso é fantástico. Eu sou de uma época muito mais antiga, a gente não existia a possibilidade de chegar diretamente às pessoas que não vinham procurar a gente na universidade. Então, acho que isso é muito legal. E, realmente, a nossa área, como você disse, ela existe uma forma de ser recompensado que é trabalho, não tem como fugir disso. Estudar e trabalhar. Senão, a gente sabe de alguns casos que conseguiram investir em bitcoins, mas infelizmente eu não sou um desses casos. Eu também a gente teve que estudar, trabalhar e continuar estudando e infelizmente, que é um dos problemas da nossa área, para quem escolhe isso, cara, é o resto da vida estudando. Não acha que você vai acabar a faculdade e vai ficar de boa, cara. Aí que você começa a estudar mesmo. Nossa área vai estar sempre em movimento, vai estar sempre com coisa nova. Então, Marção, para nossos convidados conhecer, além da pequena introdução que eu fiz, se apresenta para eles, quem que é você, por onde anda, o que comes, o que bebes. Tá, eu sou o Márcio, né? Eu tenho 48 anos hoje. Eu sou de Marília, sempre fui de Marília, nasci aqui e não saio daqui. Não saio. Já tive diversas oportunidades, convites para ir para São Paulo, para outros lugares, até para fora do Brasil. Mas realmente não sai daqui. Eu acho que Marília se tornou uma referência nacional. Quando se diz tecnologia, a gente tem um polo tecnológico aqui muito, muito forte. E esse movimento da Unimar
com a ajuda do professor Caio, né, vem concretizar isso daí. Então, assim, sempre Marília foi um polo muito, muito legal nessa área. Hoje está muito mais forte, tá? Comecei minha carreira, assim, por incrível que pareça, a parte de tecnologia comecei bem tarde. Meu primeiro emprego foi na Dori, aqui em Marília mesmo, carregando caminhão. Né? Eu tive passagem por lá por 1 ano, trabalhava na expedição e só tinha acabado de passar da fase do tiro de guerra e precisava trabalhar. Sim, Eu só precisava trabalhar. Precisava pagar as contas. Comecei lá e 1 ano depois eu passei num concurso para carteiro, para o Correio, onde eu fiquei 5 anos. Né? Trabalhei 5 anos e... Era de motinha já na época? Não. Que motinha não. Era A pé. Não dava 20 km por dia. Nossa. E assim, sempre buscando, eu sempre deixei claro na minha cabeça que eu não vou ficar aqui. Não é o que eu quero fazer. Sabe aquele... Sabe domingo à noite quando toca a música do Fantástico? Sabe? Tem assim, tem empregos que você vai estar feliz por aquela música e tem emprego que você... Nada contra, foi um lugar fantástico, me ajudou muito, mas não era o que eu queria. Eu sempre quis estudar mais, só que eu não tinha condições financeiras de estudar. Meus pais também não conseguiam me ajudar. Naquela época, em 97, 1998, a maior parte de vocês não tinha nem nascido ainda. Não. Era muito caro o curso de ciência da computação. Na verdade, era 2 vezes o meu salário do que eu ganhava no Correio. Tá? Então, assim, era impossível pagar. E surgiu uma oportunidade de fazer uma prova aqui na Unimar para trabalhar como escriturário na tesouraria. Vim fazer a prova por intermédio de um amigo meu, Maurício, que trabalhava aqui já. E a prova, por incrível que pareça, foi de matemática e raciocínio lógico. Que incrível. Eu sempre fui bom nisso, cara. Então, assim, eu fiz a prova, aí naquela época o Mauro, que era o coordenador do setor, no mesmo instante ele falou, cara, eu quero que você venha trabalhar comigo. Perguntei para ele, né, como era a Unimar em questões de estabilidade, tá? Lógico, uma empresa privada você tem que fazer sua parte. Ele fez justamente isso. Eu queria saber se era uma empresa que não mandasse embora por qualquer coisa. Sim. Porque eu estava saindo e abandonando um concurso público, eu era concursado no Correio, para tentar alguma coisa. Você precisava ter a certeza que iria valer a pena. Não, eu precisava ter a certeza que a empresa ia fazer a parte dela. Porque se eu não fizesse a minha parte, eles iam me mandar embora. Sim, entendeu? Sim. Então não dá para eu falar assim, putz, a empresa não fez. Se eu não trabalhasse, não ia ficar comigo. Mas eu já sabia como é que eu fazia, como é que eu era. Apostei, eu saí do Correio, eu lembro muito bem de valores, eu ganhava R$450 no Correio, entrei aqui ganhando R$250. Nossa. Só que eu já tinha na cabeça que era R$250, mais a faculdade, que quase R$900 na época. Entendeu? Então acabava saindo no lucro. Sim, eu era solteiro, cara. Então, assim, eu não tinha conta. Falei, tô tranquilo. Eu morava com os meus pais. Tinha também vale aqui. Então, isso eu entregava tudo em casa e ficava com o dinheiro para mim. Isso foi em 2001. Em 2002, comecei o curso de ciência da computação de manhã. Acho que, se eu não me engano, foi a última turma do curso de ciência da computação de manhã. Caramba, de manhã. Era muito pouco aluno, cara, mas muito pouco mesmo. E fiquei na tesouraria até 2003. Eu entrei como escriturário em 2001. Como eu tinha muita facilidade com essa parte de cálculos, eu aprendi muito rápido o serviço da tesouraria. Em 2002 eu passei a ser encarregado. E o que você faz ali? Pode ser meio boba a tesouraria? Pergunta, mas como é que era o dia a dia ali? Cara, naquela época... os sistemas da Unimar ainda era COBOL, não tinha a área do aluno na internet para imprimir boleto. Então, assim, imagina 6 mil alunos formando fila na frente da tesouraria para você imprimir um boleto, para negociar a parcela. E era tudo manual, você entendeu? Você tinha que preencher os cheques lá na mão. Então, assim, era um volume muito grande de atendimento na tesouraria lá. Só que foi assim, uma época muito legal, que eu aprendi muito sobre a Unimar. E eu aprendi a programar sozinho. Eu aprendi a programar sozinho. Qual foi a primeira linguagem? Delphi. E surgiu a necessidade, naquela época, de desenvolver um programa para controlar cheques devolvidos. Então, assim, você paga alguma mensalidade com cheque, não tinha fundo, o cheque voltava para a gente, ou por divergência de assinatura, seja lá qual o motivo. E era um monte de cheque naquela época. Naquela época, cheque era um volume gigantesco, porque a maior parte do pessoal pagava com cheque. Valores altos, às vezes, né?
Isso, não, imagina, uma medicina da vida pagando com cheque lá, entendeu? E não tinha um sistema para controlar aquilo, não tinha. Eu pedi autorização pro meu chefe naquela época, né, o Mauro, falei, posso fazer em casa e trazer para cá? Não vou instalar o Delphi aqui, faço em casa, porque a gente pediu pro CPD, na época era CPD, hoje é TI, tá? Na época era CPD. Legal. CPD? Centro de Processamento de Dados. Caramba, não sabia disso. Hoje é TI. A gente pediu pro CPD se eles poderiam desenvolver um sistema pra gente. Só que eles estavam na fase de transição, saindo do sistema antigo que era COBOL para passar pro Delphi. Tá? E não tinha como fazer. Então comecei a desenvolver aquilo. Sim, eu chegava em casa à noite, desenvolvia alguma coisa que precisava, trazia no outro dia, na época era pendrive, tentava instalar. Você já tinha um computador? Tinha computador. E qual que era na época? Você consegue lembrar mais ou menos? Cara, eu não lembro. Eu sei que eu comprei... A minha história com o computador foi assim. Eu queria fazer um curso de informática, fui ver naquela época era do Correio, né? Fui ver o preço numa escola e eu tava quase R$1.000 para fazer um curso naquela época. Nossa. E eu passei numa loja de informática e vi que um computador era R$900, um computador usado. Eu falei, eu vou comprar esse computador e eu vou aprender sozinho. Vou destrinchar ele. E aí eu vi um amigo meu programando Delphi, né? Ele tinha feito um curso e eu olhei e falei, cara, eu quero fazer esse negócio. E fui aprendendo. Era livro, tudo é livro, né? Vocês nem sabem o que é um livro, na verdade, né? Só e-book, só. E fui aprendendo. Então isso me ajudou durante essa fase da tesouraria. E à noite, eu saí daqui, eu trabalhava tarde e noite, estudava de manhã, levava... A gente falou, cara, faz um relatório assim. Eu levava, fazia de madrugada, até 2, 3 horas da manhã, para 6 horas estar aqui de novo, para começar as aulas. E foi assim 1 ano e pouco. Um dia, o Marcão, que é o pró-reitor da Unimar, ele me procurou na tesouraria. Ele sempre foi pró-reitor? Não, naquela época ele era o chefe do CPD. Ele era o chefe, hoje que é o Márcio Segatelli, que é um amigão. O Marcão era o que tomava conta lá. O Marcão me procurou para ver aquele programa, né? Alguém comentou com ele e tal. E eu fiquei morrendo de medo aquele dia de perder o emprego. Porque sempre o pessoal falava, cara, não pode instalar nada do que não tiver licença e tal. Eu tinha o Delphi na minha casa, mas não tinha licença. Então, aí ele me procurou, olhou. Mas peraí, o Delphi você tem que pagar então pra você poder usar ele. Nada, o Delphi tinha crack, né? Você baixava. Não, mas, por exemplo, o certo, em teoria, seria pagar pra você poder usar a linguagem. Sim, você compra uma licença do Delphi. Até hoje. É igual o Office, Caramba. É igual o Office. O Delphi ele tem a própria IDE, né? Eu já vi o pessoal aqui usando. Sim. É igual você pegar C Sharp, todas têm sua IDE e você paga uma licença de uso. Não é nada de graça. É que vocês estão acostumados na faculdade com licença acadêmica, que vocês podem usar, mas vocês vão ver o preço num programa desse daí. Uma licença é quase R$20.000 do Delphi hoje. Nossa. Imagina isso para uma empresa que tem 10 programadores. Aí todo ano tá saindo uma versão nova do... Então é caro. Mas ainda hoje em dia o pessoal usa ele craqueado. Não, cara. Não, a empresa não, pra estudar, ainda tem a opção. Tem. Sempre tem, né, cara? É porque a gente já tá naquela época tinha, você acha que hoje não vai ter? Exato. Não, é porque eu penso assim, porque eu tava vendo do Delphi, ele tem no VS Code hoje em dia, extensãozinha que você consegue rodar ele ali pra você estudar, né? Pra absorver conhecimento. Tem extensãozinha no VS Code, que eu tava tentando estudar, mas é bem diferente do que a gente tá acostumado. Não, acho que não rola não, cara. Eu conheço o Delphi, eu trabalhei muito tempo com o Delphi. É muito bom aquela linguagem. O pessoal hoje tem vocês não aprendem essa linguagem, só que ela é muito viva ainda. Eu sempre falo pro pessoal que está começando que vocês vêm de uma onda de que hoje é bom, sabe? Tipo assim, eu escuto isso direto. Vamos mudar para essa linguagem porque hoje é o que estava usando. Hoje. Amanhã não é mais. Para você converter um sistema é muito dinheiro investido. A gente viu um caso desse ontem. Como é que chama aquele framework que o aluno falou na sala de aula? Nossa, Zeltz. O Zeltz. Ele usava com JavaScript, aí a empresa dele implementou lá. O que aconteceu? Parou de usar, não tinha mais atualização, tiveram que mudar totalmente. Eles estão fazendo na mão, remudando para outro framework também, porque eles aprenderam ainda. Então, esse é o problema. Puro. Quanto dinheiro é jogado fora, porque você está indo na moda de que o hoje é bom. E é bom. Só que o problema é a continuidade. Sim. A gente está falando de um sistema que vai durar anos, décadas. Não dá para você estar mudando. As coisas em Delphi elas são muito robustas que a gente usa, que é muito bem sólido. É muito difícil ver um bugzinho ali em Delphi. Assim, eu sempre falo pro pessoal assim, qual linguagem de programação que está viva há décadas e está viva. Tem 3 atualizações, 2 ou 3 por ano, liberação de novas versões, que programa tanto para Windows,
Linux e mobile. Ah, não é o melhor dos mobile do mundo, mas faz. Entendeu? Não tem, cara. Não tem. Então, assim, vai continuar por um bom tempo. É que entra naquele negócio de moda, a gente... Aí, voltando, o Marcão olhou aquilo e falou, cara, eu quero que você vá trabalhar comigo no CPD, né? Sair da tesouraria. Aí eu fiz todo um processo lá, eu tava indo pro 2º ano da faculdade. E ele me chamou para ir trabalhar já como funcionário, não como estagiário nem nada. E eu fui, cara. Eu tava morrendo de medo na época de, sabe, tipo assim, não dar conta daquilo, queimar um cartucho. Era sempre que eu sempre usava essa frase. Será que o que eu sei é suficiente para chegar lá agora e começar a trabalhar? Às vezes, se eu tivesse no ano que vem, eu já não saberia mais, sabe? Você vai com aquele medo, se eu entrar, eles vão me mandar embora, eu não sei o que fazer. Exato. Eu falei, mas eu só pensava na faculdade. Eu falei, cara, se eu perder o emprego, eu perco a faculdade, não tem como pagar. É verdade. Sim. Aí você falou, vou ter que largar. Mas aí eu falei, não, eu vou, cara. Cheguei na época, a gente tinha todo o pessoal do CPD na época, que ainda, tirando uma pessoa, que é o Alexandre, que é um amigão que faleceu, se não me engano, em 2010, que trabalhava com a gente, né? O resto, acho que tá tudo aqui ainda. Tá tudo trabalhando ainda. Então, assim, eu fiquei na Unimar como programador até 2018. Tá? Quando a gente montou a empresa, a fábrica de códigos, em 2015. Então você tava, desculpa te interromper, você tava trabalhando desde 2003 no CPD. 2003 você entrou no CPD, Isso. aí até 2018? Até 2018. Caramba. 15 anos. No CPD. Mas eu tava desde 2001 na Unimar, né? 2001. Então, assim, eu vi muita coisa, eu aprendi muita coisa aqui. Eu sou muito grato pela Unimar por tudo que eu sei hoje, cara. Então, tudo que eu aprendi aqui dentro, eu uso lá fora. E, cara, e assim, ó, parece que é piada. O que eu aprendi aqui, lá fora é muito pouca gente que faz. Então, parece que você tá fazendo uma coisa que é do outro mundo. Sabe? Eu vou dar um exemplo. Atender bem um cliente. Seja cliente interno ou externo. Seja uma pessoa que está trabalhando num outro setor, que está te pedindo um auxílio. Atenda bem, cara. E a gente já recebeu elogios, inclusive premiação da Amazon, justamente por isso. E eu falo, cara, como alguém pode premiar alguém por fazer o básico, né? Atender bem. Mas não é assim, infelizmente não é. E hoje em dia eu acho que vem piorando essa questão, porque, por exemplo, a minha cunhada trabalha na empresa aqui do lado. E ela fala assim, nossa, lá eu faço a minha parte e já me destaco, porque nem isso o pessoal tá fazendo hoje em dia. Ela fala assim, tem dia que eu não faço a mais, eu já tô me destacando só de fazer o meu, não faço a mais, mas também não faço a menos, e já se destaca, porque hoje o pessoal, eles além de não fazerem o deles, eles fazem a menos do que o menos, assim, o pessoal tá hoje em dia. Ainda mais o pessoal da nossa idade, que eu vejo assim, né, o pessoal que a gente conversa, a gente tem contato, eu vejo o pessoal, eles estão muito nem aí pra parada e faz assim, quando der eu faço. Sim. E não estão buscando, nunca busca melhor, aquilo que a gente tava conversando aqui no backstage, né? Sempre querendo melhorar, fazer o seu, fazer um pouco a mais, pegar ali, deixa eu te ajudar, e que não sei o que, uma coisa que eu gosto muito é estar ajudando os outros. A gente sempre tá, como a gente é estagiário é bem rotativo, né? Você entra, sobe, aí muda de lugar, então, tipo assim, sempre chega um estagiário novo, eu gosto muito de ajudar. Isso que eu gosto muito de estar dando aula. É sempre uma coisa assim que é um diferencial, mas é difícil você ver hoje em dia. Uma coisa que era pra ser comum, a pessoa querer se destacar hoje em dia é raro. Hoje em dia, jovens, a gente, né, pessoal da nossa idade não vai atrás. Eles acham que vai ser tudo fácil. Se não for fácil, eu não quero mais. Então, mas assim, ó, sem criar conflito entre gerações, porque isso tem gente que pode entender de forma errada. Mas um dos grandes vilões para pessoal dessa idade pensar dessa forma foi a pandemia. A pandemia criou um sentimento de uma falta de funcionário, de uma forma que todo mundo, aquele cara que é muito ruim, que ninguém contrataria, só tinha ele para contratar, e aquele cara estava sendo bom porque não tinha mais ninguém. Exatamente isso. Então criou uma ilusão na cabeça das pessoas, principalmente pessoal dessa idade, que eu posso fazer qualquer coisa, que eu vou ter emprego em todo lugar. Só que assim, as coisas vão se assentando e vai voltando ao normal, e a gente vê isso acontecendo. Até eu brinquei,
eu falando com você agora há pouco, eu vi um vídeo ontem, né, eu compartilhei com o pessoal, que é justamente isso. Como era uma entrevista de emprego para um programador em 2020. Sim. O cara falava assim, olha, eu vi na internet um cursinho, eu comecei, mas eu tô na página 3, mas ó, eu gostei disso daqui. Falei, não, você tá contratado. 5 mil de salário. Hoje o cara, ele começa a falar, sei isso, você sabe isso. Até brincando lá, sabe mexer no painel da Brastemp? Não tem nada a ver. Aí eu falei, vou pagar R$1.000. Você desmonta a impressora? Então assim, ó, faz café? Vou pagar R$1.000. Porque as coisas vão se assentando, né? E as coisas vão aparecendo. Realmente, aquele cara que não busca melhorar, ele não vai se manter. Ele fica pra trás. Ele não vai se manter. Não tem como. É impossível você, porque eu sempre falo isso pro pessoal, não é a empresa que paga o seu salário. É você que vai pagar o seu salário. Sim. Você que vai fazer valer aquilo lá. Porque senão não compensa ter uma pessoa. Entendeu? Então, assim, cara, é estudar, não adianta. É estudar e correr atrás. E a não ser que você queira ser somente mais um. É sempre o que eu falo. Eu sempre digo, como dizia o ET Bilu, busquem conhecimento. É a melhor dica que já deram. Mas não só buscar o conhecimento, trabalhar também. Também, saber usar o conhecimento, né? Aplicar esse conhecimento. Você tem que passar pra frente, cara. E hoje em dia, o pessoal tá cada vez, eu sinto, mais desmotivado de consigo mesmo. Por exemplo, eu tenho vários amigos que eu estudei escola pública aqui na Unimar, e esse tempo fui conversar com um colega meu, falou assim, cara, não sei se isso é pra mim, não sei se eu consigo, se tem essa capacidade, que já é um pensamento diferente do que você teve. Você apresentou aqui pra gente, do que eu conheço o André, eu sei que ele tem um pensamento diferente do que eu tenho. Do que vocês têm. Sim, vocês eu estou aqui... Vocês não estão só estudando. Isso. Olha o que vocês estão fazendo aqui. Entendeu? Já estão transmitindo conhecimento também e levando o que vocês estão aprendendo para outras pessoas. Perfeito. E, tipo assim, igual você falou no exemplo você tava de carteiro, não é que isso aqui, eu quero algo melhor, não porque isso aqui é ruim, é porque eu sei que tem coisas melhores. Sempre vai ter um cargo melhor do que eu tô. Por exemplo, eu falei brincando com o professor Paulo ontem, falei assim, eu sou aquele cara que eu chego na entrevista de emprego, ele fala assim, por que você quer essa vaga? Eu falo assim, porque eu quero a sua vaga, eu falo pro dono da empresa, porque eu sei que o cargo é bom, mas existe cargo melhor, e se o cara chegou ali, eu sei que eu também posso ter potencial pra isso. O que eu preciso pra estar no cargo que aquele cara tá? Eu falei pro Paulinho ontem, professor daqui, falei assim, o que eu preciso pra estar no cargo que você tá, de professor, cargo aí que tá cuidando de curso, o que eu preciso? É isso que eu quero, eu não quero estar estagnado, não. Tô fazendo estágio, pra mim tá bom, eu tô ganhando meu dinheirinho ali, não, eu cheguei pro Segatelli, falei, Segatelli, o que eu preciso pra sentar nessa cadeira sua aí? Ele vai falar, esses são os principais motivos de eu ter criado o Junto com o André podcast, ouvir pessoas como você, que a gente tem de vida, você tem de experiência, o que eu preciso fazer? Já bolando a pergunta. Mais. É verdade. E já puxando pra minha pergunta, o que a gente precisa fazer pra estar num cargo igual você que tá ali liderando uma equipe, que lidera a fábrica de códigos? O que é necessário? Qual que é o diferencial, você falaria assim, da nossa geração hoje? Cara, eu acho assim, a primeira coisa, eu acho que a gente já falou disso, é estudar, trabalhar e assim, nunca faça algo esperando ser reconhecido, sabe? Eu sempre vou levar isso pra minha vida inteira, porque a partir do momento que você tá fazendo algo, eu vou dar... Esperando uma recompensa. Vou citar exemplos, tá? Que eu sei que também tem gente que não gosta. É aquele cara que vai doar um dinheiro pra uma pessoa que tá necessitando na rua, alguma coisa, mas fica filmando. E vai gravando. Você entendeu? Ele não tá fazendo aquilo de coração. Ele tá fazendo pra ele ganhar. Exato. É assim, a partir do momento que você assumir uma tarefa, faça aquilo da melhor forma possível. Vocês estão agora na fase da faculdade. Cara, eu terminei minha faculdade como segundo lugar da turma. Eu só não consegui ser o primeiro por conta das disciplinas teóricas, que eu nunca fui bom em decorar nada, cara. E o Igor, que é um grande amigo também, ele saiu da área, hoje ele é fiscal de rendas em São Paulo. Legal. E ele sempre foi muito bom para decorar as coisas, só que na prática ele não era bom, entendeu? E na prática eu comecei gostei dele, faltou pouquíssimo para conseguir. Mas assim, faz isso bem feito e sem ficar, sabe, olhando para os outros, faz a sua parte, fala, cara, eu preciso fazer isso, eu preciso aprender aquilo. Assuma papéis de se apresentar para alguma coisa, para alguma tarefa, tá? Porque assim, se você tá fazendo estágio, você não, né? Não. Então assim, você já tá na frente de 90% da sua turma, você entendeu? Você vai acabar seu curso na frente de todo mundo, porque a experiência que você tem aqui dentro, você não vai ter na faculdade. É verdade. A faculdade, ela te dá a direção de como você consegue buscar as coisas. Você tem que fazer isso. Mas se você não for, você não vai. Se você não for buscar, você não vai conseguir ter esse aprendizado. E o estágio te auxilia muito, porque vai te dar situações do dia a dia. Cara, programar,
ou estou falando de programação porque é a minha área, né? Em informática a gente tem inúmeras áreas, redes, segurança, IA, tem assim, a minha área é mais programação. Você tem que olhar, principalmente se falar, cara, eu preciso resolver um problema. Esse problema é meu, não é da minha empresa, esse problema é meu. Eu preciso resolver. O que eu preciso fazer para aquele cara que está lá na ponta, usando o seu sistema, não precise lembrar de você. Cara, eu falei isso num evento da Americanas. A diretora da Americanas levantou e ela falou, cara, eu nunca ouvi isso na vida. E é assim que eu trato com os meninos que trabalham com a gente. Eu falei, gente, vocês têm que trabalhar, vocês têm que fazer as coisas fazendo o máximo possível para a pessoa, o usuário que tá trabalhando com o nosso sistema, não lembre da gente. Porque se ele lembra, é problema. É verdade. Ele não vai lembrar porque tá funcionando. É problema para agradecer, né? Ele não vai lembrar. Ele só vai lembrar que tá tudo certinho quando outra pessoa usa um outro sistema e fala que lá dá tudo problema. Cara, é verdade. Eu nunca recebi um e-mail dos alunos falando assim, tá funcionando o sistema certinho, viu? Muito obrigado. Mas erra pra você ver. É verdade. Erra. Fala, não tá logando meu RA aqui. Essa nota tá errada. Faz isso pra você ver. Você tá ferrado. É verdade. Então, assim, cara, é buscar conhecimento e investir, porque assim, é prática, cara. Você vai ter que correr atrás, vai ter que investir tempo. É tempo mesmo que você vai gastar, porque o aprendizado que você tem aqui, vou dar o exemplo de novo da faculdade, a hora que você sair para uma empresa, ou se você for contratado aqui na Unimar ou em algum outro lugar, antes de acabar a faculdade, isso você vai levar e lá você vai somando, é sempre somando coisas, cara. A sua experiência, isso que é legal no ser humano, que você nunca perde alguma coisa, sempre você vai somando. E em algum lugar, eu gosto muito desse, não sei se vocês já viram um discurso do Steve Jobs em Stanford, não, a formatura em Stanford, que ele usou muito a frase connecting dots, né, que é ligando os pontos. Em algum lugar, o que você está fazendo, em algum momento da vida, o que você está fazendo hoje, vai se juntar e falar, puta, ainda bem que eu passei por aquilo lá. Entendeu? É verdade. E ele deu esse exemplo porque ele teve que abandonar a faculdade, porque ele não tinha dinheiro para pagar, se não me engano, não estava dando certo, e foi aí que ele conseguiu montar a Apple. É verdade, entendeu? Não tem o filme, eu lembro. Então, assim, ele fala assim, eu naquela época eu fiquei arrasado. Só que depois, a hora que eu vi, falei, se eu não tivesse abandonado a faculdade, eu não tinha montado a maior empresa, entendeu? Então é isso, cara. Faz as coisas, corre atrás, acredita. Se não deu certo uma porta, você vai ter um monte. Hoje, com home office, tá? E eu tenho bastante ressalvas com relação ao home office, mas pela minha área, porque a minha área é um pouco mais complicada para a gente manter pessoas em home office por conta da demanda. Mas assim, hoje com home office você pode trabalhar para o mundo inteiro. É verdade. Entendeu? Você não está restrito a Marília. Você não tem que mudar para São Paulo para trabalhar lá. Quando eu era mais novo, se eu quiser trabalhar em São Paulo, eu vou ter que mudar para lá. É verdade. Então hoje oportunidade você tem. Só que você tem que estar pronto para quando aparecer a oportunidade, você fala, nossa, eu preciso de inglês fluente. Puta, eu vou estudar. Não dá mais tempo, cara, pra estudar. Não dá mais tempo. Às vezes o cara eu preciso pra agora. Eu preciso pra agora, cara. E então, falando sobre aprender assim, muitas vezes, igual a gente tá conversando aqui no backstage, uma porta fechada te ensina mais do que 2, 3 abertas. Eu pego isso pra vida. Tipo assim, às vezes você quebra a cara, fala, tipo assim, poxa, você chora, você fica triste e fala, meu Deus, por quê? E procura solução. Connecting dots. Connecting dots. E os pontinhos vai se ligando e lá na frente você fala, poxa, precisei passar por aquilo. Aquilo ali me amadureceu como profissional, me amadureceu como programador, me amadureceu na área como pessoa. Um ser humano ali eu evoluí, precisei ali ver. Porque o que aconteceu, que a gente tava conversando, eu sempre fui uma pessoa muito ingênua, de muito confiar nos outros. Você falou isso pra mim, eu sempre confiei. Eu nunca imaginei que existiria pessoas que têm maldade. E tem coisas que acontecem, tipo assim, pra quebrar uma ingenuidade que a gente tem. Tipo assim, infelizmente o mundo, ele é cruel. Eu costumo falar que a gente aqui no podcast, a gente quer mostrar pras pessoas esses erros, que a gente aprende mais com os erros e com os acertos, pra pessoa que tá ouvindo a gente tentar fazer diferente e errar menos. Todo mundo vai errar, mas se puder evitar é legal também, né? Eu sempre falo assim, errar, você vai errar, só que não erre de uma forma... Tola. Não tola, cara. Você quis errar, sabe? Você provocou aquele erro. Você vai errar porque aconteceu, não porque você correu atrás lá, falando, eu vou dar um exemplo, vou tacar o tijolo na cabeça dele aqui, nossa, mas ele passou mal e morreu. Não, você tacou o tijolo porque você quis. Então assim, quando a gente fala de errar, todo mundo vai errar. Você tem que tentar. Exato. Igual, você criou sua própria empresa. Se você não tivesse tentado por medo de errar, o que seria? Cara, aí eu vou levar para um outro lado. Porque assim,
Se você perguntar pra mim se algum dia eu sonhei com isso, nunca sonhei, cara. Eu tinha um emprego muito bom, né, trabalhando aqui na Unimar. Eu tava muito feliz aqui. Qual foi o seu último cargo aqui? Como analista de sistemas sênior, acho que já era sênior. Eu tava muito feliz aqui, cara. Assim, ó, tanto que o pessoal tá aí até hoje. Então, assim, não era um lugar pra eu sair. Eu ia aposentar aqui. E em 2015 eu conheci. Eu sempre fui, como eu falei, eu sempre fui de pegar algumas coisas pra fazer por fora. Freelance, tá? Então, eu comecei a desenvolver um sistema para Connecting Parts. Não sei se vocês lembram da Connect, era uma empresa que vendia autopartes aqui em Marília, autopeças. Não. Foi uma das maiores vendedoras de autopeças do Mercado Livre. Legal. E eu desenvolvi um programinha para eles lá na época. E eu comecei a usar a API do Mercado Livre, mas isso tudo fazendo à noite, em casa. O pessoal da Unimar sempre soube, porque muitas das coisas que eu aprendi fora eu trazia para usar aqui. Eu fui desenvolvendo esse programa e uma pessoa que hoje é meu sócio, né? Ele viu, ele falou, cara, a gente consegue vender isso. E ele sempre teve visão como empreendedor. Ele sempre teve. O outro, meu sócio, que é do comercial, o Ananias olhou aquilo e falou, não, eu consigo vender. A gente foi num cliente em São Paulo. Eu tava de férias, por isso que eu falo que as coisas, quando vão dar certo, é pra dar certo, cara. Eu tava de férias, ele marcou foi em julho de 2015. Ele marcou uma apresentação, eu nem tinha o sistema ainda, que é o shopping de preço. Nem tinha, cara. Tinha na cabeça uma apresentação em São Paulo para um cliente dele. Eu cheguei em São Paulo, o cara, dono da empresa, que é o Rodrigo, ele era comprador aqui na Connect. E saiu e montou a empresa dele em São Paulo. Ele me viu, ele reconheceu. Falou, muito legal. Eu falei, cara, o Márcio eu conheço lá da Connect e tal. Aí ele falou, Márcio, eu preciso disso. Eu falei, cara, me dá 15 dias, porque eu te entrego. Eu não tinha nada pronto, cara. Eu vendi um sonho pra ele. E eu fiz, cara, eu tava de férias. Ralei, fiz o programa. E aquilo, cara, começou a crescer. E os meus outros 2 sócios saíram dos empregos deles e começaram a trabalhar somente para a empresa. Só que eu não, cara. Eu sempre ficava assim, falando, será que dá certo? Sabe? Aquela insegurança. Porque eu tava muito bem, cara. Se eu não sabia se eu ia trocar 6 por 1 ou 6 por 12, sabe? Eu não sabia para onde que eu ia. Eu tava tranquilo aqui no Unimar. E aquilo começou a crescer. De um cliente foi para 2, daqui a pouco tava 10. Começaram as demandas, eu saía da Unimar 6 horas, ia pra casa, passava, cara, quantas madrugadas, quantas vezes eu vim trabalhar sem dormir, porque eu tinha que fazer as coisas pro outro dia o pessoal tá usando. Aí foi 100 clientes, sabe, daqui a pouco tinha 200, 300. E qual que é o esquema do sistema? Qual que é o shopping de preços, ele é um hub de integração com marketplaces, tá? O marketplace, Mercado Livre, a Amazon, a gente tem mais de 160 integrações prontas. Legal. Então, assim, aquele cara que vende no Mercado Livre, na Amazon, Shopee, ele entra no nosso sistema, ele cadastra o anúncio ali e a gente já publica em todos os marketplaces, pega os pedidos, centraliza tudo num lugar só, né? E aquilo começou a crescer, cara. Começou a crescer de um jeito. Em 2018, eu já não aguentava mais. Eu não aguentava fazer essa vida, cara. Eu tava ficando doente. De verdade, literalmente tava ficando doente. Porque Mas você era só desenvolvedor? Lá? Na fábrica de preço? Não, eu era sócio. Ah, sim, entendi. Eu era sócio. Mas a empresa já tinha, acho que, 19 funcionários. Caramba. Não, tava sólida, mas eu não conseguia enxergar aquilo, sabe? Eu tinha muito... Você tinha um medo ainda, o receio de sair de uma coisa que é fixa de verdade pra algo que é meio certo. E aí eu lembro muito bem que a Gota d'Água foi em junho. A Gota d'Água foi quando 2 programadores... o meu sócio chamou, falou, Márcio, tô com um problema com 2 programadores aqui, que eles pediram 6 meses pra fazer um negócio. Já passaram 6 meses e eles não entregaram nada. E todo dia fica com uma conversa e eu não entendo. Era C#. Não entendo de C#, eu não sei se eles estão mentindo. Então. Aí eu fui assistir. Eu fui lá, conversei com eles, né, depois do horário. Os caras tentando me enganar, né? Tipo, coisinhas bobas assim. Eu fingindo que tava acreditando, né? E no final, tudo, cara, não, porque a gente tá esquematizando tudo, 6 meses. A gente tá montando toda a estrutura, tá, agora a gente vai começar a desenvolver. Eu falei, aí acabou tudo. Eu falei, cara, 6 meses vocês só fizeram isso. Mas não falei com essas palavras, tá? Eu já tava putaço da vida já. 6 meses vocês só fizeram essa porcaria. Aí o cara já fez assim. Eu falei, não, porque eu falei, cara, vocês não estão falando com trouxa, cara.
Falou, desculpa, mas isso daqui... Eu tinha um outro programador que me ajudava, né? O Felipe. Eu falei, eu e o Felipe, isso daqui a gente faz em uma semana. Assim, ó, vocês me desculpam. Não, mas depois é problema de manutenção. Falou que deu 5 meses de manutenção, porque ainda não vai dar os 6 meses que vocês fizeram. Entendeu? É verdade. Aí, porque assim, cara, tem o ótimo e tem o bom. E tem o que tem. Entendeu? Se você for ficar esperando o negócio ficar ótimo, às vezes você não vai o time vai passar e você não vai ganhar dinheiro. Põe pra funcionar, começou a desenvolver, vender, você começa a melhorar. No outro dia, os dois pediram a conta, achando que ia fechar a empresa. E aí eu cheguei aqui, conversei com o Márcio, com o Marcão. Cara, assim, me ajudaram de uma forma, saí, assim, deixei a porta aberta, graças a Deus, mas assim, fui com a cabeça tranquila. E a partir dali, cara, foi em julho de 2018. A partir dali, eu sentei e trabalhando. Hoje a gente já tem quase 85 funcionários. Caramba! E qual que é a diferença da fábrica de códigos para... A fábrica de códigos é a empresa, tá? A empresa tem 2 softwares. Um RP, chamado Cizemp, e o Shopping de Preço, que é o hub de integração. Entendi. Mas teoria é tudo... Isso. A gente tem praticamente 2 equipes dentro da empresa. Tirando financeiro, RH, que é junto, sim, né? Uhum. Mas existe uma equipe de suporte do RP, uma equipe de suporte do Shopping de Preço, uma equipe de desenvolvimento do RP e uma equipe de desenvolvimento do Shopping. Porque são universos diferentes, tá? Cada uma tem suas regras. O cara que é especialista em RP, que tem, assim... muito mais regras de negócio, é muito mais complexo. Trazendo para os ouvintes, o que seria um RP? Cara, o RP é aquele software que controla a gestão da sua empresa toda. Tá? Então, assim, desde venda, para emissão de nota fiscal, cupom fiscal, parte, como posso falar, SPED fiscal, não sei se vocês conhecem, a parte de contabilidade que gera esses relatórios contábeis, BI, para o cara ver se está dando lucro. Toda a gestão da empresa é feita por um RP. Então a gente tem esse software também. E o Shopping de Preços é o que simplesmente faz esse tráfego que junta o RP com os marketplaces. E também a gente faz essa parte aí, esse movimento de publicações, de sincronização de estoque, de preço, né? Não só com o nosso RP, mas também com outros RPs também que se plugam a gente. Uma pessoa que contrata vocês, então ela contrata os dois, contrata um dos dois? Aí que tá. A gente conseguiu fazer de uma forma que eu atendo 3 públicos. Público que usa o nosso RP, aquele cara que tem o RP e só quer um integrador, então ele não precisa entrar no meu sistema praticamente. O público que usa outro RP, que o RP se conectou a gente, né? E o público que não precisa de um RP. Aquele cara que está começando, que, sei lá, tem 300, 400 vendas por dia aí, é bastante, mas ainda não é um volume grande para o cara ter um RP. Porque um RP já é algo mais caro, mais complexo para implantar. Ele consegue usar só dentro do Shopping de Preço. Só o nosso sistema, emitir nota fiscal, controla estoque e tudo. Eu só não vou para a parte fiscal, que aí a parte fiscal é mais chata. É bom, cara. Os caras estão aí. Falei que era um convidado top hoje. É gigantesco. Mas é trabalho, bicho. Imagina assim, ó. Não, sim. 160 integrações. Cara, quando eu tô falando 160, imagina assim, ó, Mercado Livre. Vocês já olharam algum dia a documentação do Mercado Livre? Não, nunca olhei. Não? Olhamos sim. A gente olhou a parte da API lá. Isso. Então, imagina você estudar toda aquela documentação. Agora você tem mais 159. Ah, entendi. Nossa, em 2 vidas você faz. Mas o problema não é fazer. O problema é manter. Entendi. Que nem hoje. Chegamos, cada dia uma surpresa. Hoje chegamos lá que o Mercado Livre não estava integrando nada. Aí você vai olhar para ver se mudou alguma coisa na documentação. Porque eles não avisam. Sabe? São poucos os lugares que avisam a gente que vai mudar tal coisa. Só que aí até se descobrir que o problema era lá, cara, já tem quase 3 mil vendedores xingando a gente no suporte, cara. É brincadeira. E assim, eu vi, né, que vocês ganharam o prêmio de integrador do ano de 2024 pelo Mercado Livre. O que esse prêmio representa para você hoje em dia, assim? Cara, é uma realização de tudo aquilo que você passou? Na verdade, assim, ó, não acreditei, de verdade, porque a gente não é o maior, longe de ser o maior do Brasil, e a gente estava concorrendo com o maior do Brasil, sabe? A gente estava concorrendo com o maior do Brasil. Quando a gente, existem todo ano, agora em setembro vai ter de novo, que é o Meli Experience. São 2 dias de eventos em São Paulo, que é só para vendedores do Mercado Livre. Então eles vão lá e a gente expõe lá, então o software expõe e tal.
os caras vão olhar o que tem de melhor para, assim, vou parar de usar esse integrador, vou usar outro, em escritório de contabilidade paro esse. Então tem todo mundo que está no ecossistema do Mercado Livre, tá lá. E o ano passado a gente não foi, a gente optou por, não trouxe o resultado, tal, não vamos esse ano. Aí o pessoal do Mercado Livre ligou pra gente, falou, cara, vocês vão vir e tal, porque vocês estão concorrendo ao prêmio, a gente nem sabia. Vocês estão concorrendo ao prêmio de melhor integrador e tal, e a gente vai perguntar se vocês vão vir, se vocês não vão participar do evento. Eu falei, cara, não sei. Não, mas vem, a gente já manda ingresso pra vocês e tal. Eu falei, tá bom. Aí a hora que eu olhei, eu nem sabia que tinha esse prêmio, porque assim, cara, eu sabia que tinha, mas só sabia que eram os grandes que ganhavam, sabe? Sempre foi. Aí, mudaram as regras o ano passado, mudaram as regras porque assim, não existiam umas regras definidas publicamente, tá? Então, a gente sempre fala, puta, o cara que tá vendendo mais é o que, né, o integrador que tem mais venda é o que é o melhor. Mas não tinha nada definido, aí mudaram as regras e criaram regras, deixaram pública lá. E falaram, você tá concorrendo com mais 2 integradores, e um deles eu considero o maior do Brasil, que o pessoal é fantástico também. E na hora, o rapaz de lá, né, desse concorrente, ele me mandou mensagem, né, porque a gente é muito amigo, cara. Nos eventos, eu vou em todos os stands dos concorrentes, cara. Legal. E eu vou pra tomar chopp, sabe? Os caras, a gente não compra chopp pro nosso stand, né? Mas aí o pessoal compra, eu vou lá. Então, assim, cara, a gente tem amizade com todo mundo. Que barato. Não é porque a gente é concorrente que é inimigo. Concorrente é só o CNPJ, não CPF. Né? Aí ele me mandou mensagem, ele falou, Marcião, cara, a gente tá concorrendo, não é possível, eu não vou perder pra você agora não, né? Porque a gente teve já os eventos da Amazon 2 anos seguidos, a gente... não posso dizer na Amazon que a gente é o melhor, porque a Amazon não tem primeiro, segundo, mas a gente foi o mais premiado. Legal. Nesses 2, são 3 anos consecutivos, mas nesses 2 anos a gente tinha sido o mais premiado. E ele sempre estava ficando para trás. Ele falou, cara, eu não posso perder para você agora. Eu falei assim, mandei mensagem para ele, né? Eu falei, cara, se você não ganhar de mim agora, que eu não tô nem sabendo que eu tô concorrendo, quando você vai ganhar, né? Mas brincando, tudo em tom de brincadeira, a gente nunca... Aí, beleza. Cheguei lá, fomos no evento, chegamos lá no dia, o ano passado lá, e ia ser só às 6 horas da tarde a premiação. Cara, ia ficar mandando. Passei lá no stand deles, falei, cara, vamos fazer o seguinte, ganhando ou perdendo, eu venho aqui tomar chopp. Beleza, fechou. E na minha cabeça eles iam ganhar, de verdade, porque assim, merecem, são muito bons também e tal. Aí teve o momento da premiação. Cara, a hora que falou, gente... Sabe assim, quando passa um filme na sua cabeça de tudo que a gente viveu e que não achava que aquilo era possível, porque assim, a gente não é o maior. Não adianta. Só que você fala assim, cara, de ser reconhecido hoje, o maior marketplace do Brasil, na América Latina, e fala assim, ó, dentro do Brasil, vocês são melhores. Até setembro desse ano eu sou o melhor. Dali pra frente pode ter outro. Cinturão ainda é seu. Então até setembro eu sou o melhor. E realmente, cara, foi algo assim pra gente que abriu tantas portas, cara, porque é o Mercado Livre falando que a gente é o melhor. É a Amazon que tá falando assim, ó, putz, o shopping de preço ganhou mais prêmio do que todo mundo. Caramba. Sabe? E eu volto a falar, gente, a gente saiu do mesmo lugar que vocês estão agora. Entendeu? Então, assim, vocês já têm muito mais vantagem do que a gente teve quando começou, porque eu não tinha esse monte de informação que vocês têm hoje na internet, não era tão simples assim. Então, assim, tudo isso é Marília, porque a gente não tem gente de fora, eu acho que é 1 ou 2 pessoas de fora, e a maior parte do Anonimar. Que legal. Então, assim, hoje, por isso que eu falo, Marília se tornou uma referência nacional, cara. Nacional mesmo. É legal pra gente. Puxando um pouquinho assim do que você falou, né? Da sua época não tinha internet, não tinha chat GPT pra ensinar, não tinha videoaula, não tinha curso em vídeo. Como é que era essa busca de conhecimento quando você estava estudando? Era biblioteca, livro, cara. Biblioteca, aqueles livrão. Aquele lugar que você nunca entrou, eu tenho certeza que você nunca entrou lá. Não, pior que ali eu já fui trabalhar em alguns eventos que teve ali. Foi trabalhar com eventos. Mas é assim, era biblioteca. Aí começou, naquela época assim, tinha internet, mas, cara, era lento. Você baixar qualquer coisa era demorado, cara. Demorado. Mas era o que tinha, cara. Eu vou falar demorado porque, assim, ó, imagina hoje. Você acha rápido? Sim. Beleza, mas naquela época eu também achava rápido. Entendi. Porque não tinha nada melhor. É verdade. Então, daqui 30 anos, né? Daqui 30 anos, eu tenho certeza que você vai olhar e falar assim, cara, demorava 15 minutos pra baixar um filme. É verdade. Você entendeu? Então, as coisas vão evoluindo, mas era o que a gente tinha, era o que podia. Então, assim, buscar conhecimento era biblioteca,
O único problema era... Bom, Delphi. Delphi, quando a gente começou, por mais que mudasse a versão, a base sempre foi a mesma. Qual Delphi foi o esquema do Delphi? Tipo assim, ele é 100% back, é full stack, como é que ele é? É tudo. Tudo que você Tudo que quiser. você quiser. Você pode criar API para ele, só API. Ele pode fazer a parte de back. Funciona também como internet das coisas? Ele tem componentes para isso. Tem? Você Caramba. pode instalar componentes de terceiros para isso daí. Então, se eu Ele, ficar ele é bem completo, então. Não mesmo. cara. se eu virar um completo. especialista em Delphi, eu não passo necessidade em nenhuma área. Não, eu tenho 2 vagas abertas hoje. Entendi. 2 vagas abertas. Então, assim, cara, sempre foi disso. Correr atrás de livro, estudar, ou então falar, o que eu consigo na internet, e perguntar também para os outros, cara. Uma coisa que eu sempre deixo claro com os meninos, com os meus programadores, perguntem, cara. Não tenha vergonha de mostrar que você não sabe. Eu sempre vou dar esse exemplo em todo lugar que eu vou, cara. A gente teve um programador muito bom, muito bom, muito bom. Só que ele começou a trabalhar com a gente, ele ficou meio com receio de perguntar. Ele passou 3 dias tentando instalar o MySQL. 3 dias. E eu olhando, eu tava sentado do lado dele. Até que ele olhou, eu passava, dava risada. Mas ele não tá pedindo, né? Não tá pedindo ajuda, eu não vou ser o que vou oferecer. Ele instalava, desinstalava. Aí ele falou, cara, eu não sei mais o que fazer, cara. Eu não consigo achar a senha inicial do MySQL. Eu falei, não tem senha inicial, cara, só dá enter. Cara, você entendeu? Então assim, ó, pergunte, cara. Pergunte, se você não sabe, pergunta. Isso que eu falo, isso estimula um trabalho em equipe de uma forma que você... Uma coisa que você não sabe, se você perguntar para a pessoa do lado, isso é muito... Por isso que eu falo que o home office tem ressalvas. Uma coisa que você não sabe, você pergunta para a pessoa do lado, em 10 minutos você resolveu um problema, que se você tivesse home office, você poderia esperar o dia inteiro para resolver. É verdade. Entendeu? E eu falo pra gente, pra minha área, do que eu faço, não dá para trabalhar home office. Porque a maior parte do meu desenvolvimento é respondendo chamados de vendedores que estão com o caminhão do Mercado Livre, da Amazon, parado lá na porta, esperando uma nota fiscal sair para o cara despachar um pedido que você comprou agora e quer receber amanhã cedo. Como é que eu vou deixar um cara em home office para responder chamado e o cara põe num chamado que precisa de 2 dias para resolver aquilo? Não dá, cara. É verdade. Não dá, não tem como fazer isso. Os marketplaces cobram muito da gente. Então, assim, quando é projeto, desenvolvimento de coisas novas, aí eu consigo deixar esse cara longe. Aí esse cara pode ficar. Mas para a maior parte do nosso trabalho é presencial. E tem alguma novidade? Vocês estão trazendo para frente? Vocês pensam em, por exemplo, tem o RP, tem o Shop de Preço, vou criar uma outra coisa? Vocês... Não, cara. Criar um outro sistema, não. Porque para criar um outro sistema, a gente teria que criar um novo departamento na empresa, né? Mas o que a gente está fazendo agora, dentro do nosso sistema, dentro do Shopping de Preços, eu vou falar pelo Shopping, porque o RP é o Mauro, meu sócio, que controla. Mas no Shopping a gente agora está começando não, já está partindo para o lado de IA, para ver o que a gente consegue fazer para auxiliar o vendedor no dia a dia, sabe? Antecipar problemas que esse cara possa ter. Entendeu? E uma coisa que eu tava vendo quando pesquisei sobre essa pessoa é que você teve um período aqui como docente na Unimar. Como que foi isso? Cara, é assim... Que é uma coisa que eu tenho muito interesse, assim, sabe? De seguir, eu acho muito legal, muito... Eu acho assim, ó... Muito bonita, dar aula é um dom que a pessoa tem, que eu admiro demais, cara. Eu admiro demais aquela pessoa que tá lá na frente, tá transmitindo um baita do conhecimento. Só que isso não é pra mim. Cara, de verdade, isso não foi pra mim. Era algo que eu fazia... porque eu precisava trabalhar também, eu fazia, como eu falei, sempre fiz bico e tal. Você dava aula do quê? Comecei a aula da engenharia com programação, né, junto com o Alisson, que você faz estágio com ele. Naquela época, foi 2014, deu um boom na época de FIES e não tinha professor. Nossa. Cara, não tinha. Aí o pessoal do RH me procurou, eu já tinha feito uma pós-graduação aqui na Unimar, eu tenho 2 pós, uma é de docência e a outra de engenharia de software. Eles me procuraram e falaram, a gente precisa de um professor na engenharia. Aí eu falei, cara, eu não quero dar aula. Não, mas a gente precisa. Eu falei, mas eu não queria, cara, dar aula. Eu falei, mas a gente tá precisando demais, cara, não tem professor. Eu falei, então tá bom, eu vou. Aí comecei, cara, fiquei 2014, 15, 16 e 17 dando aula. Mas assim, ó, de verdade, não era algo que eu gostava de fazer. Eu sempre gostei fiz sempre com todo carinho do mundo. Porque, assim, várias vezes eu fui procurado por coordenação, por estar passando muita matéria, sabe? E o pessoal ia reclamar por isso. Pra mim, aquilo era um elogio.
Mas não era algo que eu gostava, cara. Eu realmente eu admiro muito quem quem consegue fazer isso por um longo tempo. Mas o meu negócio é ficar atrás do computador e desenvolvendo alguma coisa, cara. Hoje em dia você ainda desenvolve? Vixe, Maria. Assim, Todo eu sento, dia. todo dia. Eu faço parte do time de desenvolvimento. Ah, legal. Eu não consigo sair disso, cara. Não consigo. Por mais que a gente passe a maior parte do tempo em reunião, sabe? Com projetos novos, com os marketplaces. Mas eu, assim, ó, não tenho reunião, eu tô programando. Que legal. Pego uma chamada, um outro programa para desenvolver, um outro projeto, mas eu não consigo abandonar, cara. E lá E vocês são em nunca vai Delphi? parar, né? Nunca vai parar. Você vai ficar pra sempre. Não, Delphi é o RP, ele é feito em Delphi, só que o shopping de preços é web, a gente trabalha com PHP, no front-end, na parte do shopping mesmo, PHP, HTML, JavaScript e tal, que esse é o mesmo software que começamos lá em 2015. Legal. Só que o back, assim, ó, a parte das integrações, aí eu tenho PHP, Golang, sabe? Porque, assim, cada uma tem uma coisa boa e cada uma tem uma coisa ruim. Então, por exemplo, eu vou dar exemplo, eu preciso atualizar os preços de 400 milhões de anúncios do Mercado Livre, que é o que tem na nossa base, a cada meia hora. PHP não deu conta. Testei várias linguagens, a única que deu conta foi Golang. Entendi. Então, assim, eu vou procurando o que atende àquela situação. Quando é coisa simples, tipo baixar pedido, a gente faz em PHP mesmo, ou dependendo do marketplace em Go. O front de vocês é HTML sem framework? A gente só usa framework no back, no CodeIgniter, né, com PHP, mas o front foi o que começou em 2015 e até hoje. Porque assim, o meu software de front-end é básico, cara. Sabe aquelas telas que vão ser sempre aquilo? A tela de pedido, a tela de produto, não tem muita coisa. O que tá por trás que assim, eu tenho que cair um pedido no Mercado Livre agora, eu tenho no máximo em 30 segundos para baixar esse pedido. Entendi. Você entendeu? Que aí sim, agora ali tem toda uma lógica ali que a gente tem que correr. Se tá demorando, eu tenho que fazer de outro jeito. Entendeu? Agora o front, cara, não muda muita coisa no nosso sistema. No RP já é alteração direta, né? Porque aí muda a regra de negócio todo dia, o governo muda sempre. É verdade. Imagino, mexer com fiscal não deve ser fácil, Não, mano. não é, cara. E eu fujo disso. Eu não gosto, não. E o seu dia a dia, como é que é? Hoje em dia, qual que é o seu cargo lá na fábrica? Sou diretor de desenvolvimento. Diretor de desenvolvimento. Hoje a gente não é mais proprietário da empresa, tá? A gente passou por uma venda há 2 anos e meio atrás. Acho que 2023, o final de 2022. Um cliente nosso, tá? Começou a usar o software como cliente mesmo. E quis investir. Não, na época ele tinha 500 pedidos, ele usava os concorrentes nossos e tinha 500 pedidos por dia. E começou a crescer usando nosso sistema. Sim. Em um ano ele estava quase 10 mil pedidos por dia. Caramba, de 400 foi pra... 400, 500 pedidos. Foi pra 10 mil. Aí o problema dele passou a ser fábrica. Ele não conseguia fabricar o tanto que precisava entregar. Pode compartilhar qual que é o produto que ele vendia pro menos? É a ProTorque, eles fazem motopeças, capacete, escapamento. Legal. Eles começaram, o problema dele começou a ser esse, fábrica. E, cara, eu fico feliz da vida. Eu Quando o problema não sou que eu. sonho que é esse. Não, eu fico feliz quando o problema não sou eu. Você entendeu? É o que eu falei desde o início, não lembra de mim. Aí ele chamou a gente lá, ele falou, cara, eu vou ter que investir, eles são de Siqueira Campos, no Paraná. Ele falou, eu vou ter que investir muito dinheiro na fábrica, tá? Só que é o seguinte, e se amanhã vocês mudam a empresa? Fala assim, não vou mais, um exemplo, não vou mais integrar com o Mercado Livre. Eu falei, eu quebro, a cidade quebra, porque a cidade é a maior parte que trabalha na empresa lá. Eu falei, não, a gente não vai fazer isso e tal. Ele falou, não, eu quero ter o controle da empresa, 100%. Vocês vão continuar tocando a empresa, eu não quero nem ir lá, Cara, e aí demorou um tempão, ele foi convincente, né? Caramba. E realmente foi isso, cara. Ele comprou a empresa sem conhecer. Ele não veio ver. Ele falou, eu confio no que vocês estão falando, passando de informações. E, cara, ele veio uma vez só aqui. E, assim, tá dando tanto certo, cara, que o problema dele continua sendo fábrica, já aumentou. Hoje ele tá com 15 mil pedidos por dia. Ai, que maravilha. Só que o problema dele continua sendo fábrica. Então ele tá investindo lá. Então, assim, software deixou de ser um problema para ele.
E a gente continuou crescendo da mesma forma, cara. E isso foi bem legal pra gente, cara. Ele realmente ele cumpriu o que ele prometeu. Então, né? basicamente, ele comprou a empresa pra gente manter a empresa dele. Cara, entendeu? o cara comprou pra vocês não mudarem o jeito Exatamente. Porque senão quebra lá. Cara, imagina, eu não Caramba. sei quantos mil funcionários tem a empresa lá em Siqueira Campos, né? Uma cidade E pequena. se mudasse, quebrava a cidade. Quebra a pelo cidade, você entendeu? Então, assim, é uma baita de uma responsabilidade visto. Sim. e o cara confiou. Então, assim, deu muito certo, cara. É um baita de um case de sucesso. E falando assim, você como empreendedor, que dica que você dá pra quem quer começar a empreender ainda na faculdade, né? Que a gente vê que tem as startups que nascem com os meninos que a gente tava conversando da GAEC, tem o pessoal que tá incubado na Unimark, assim. Tem gente que nasce com esse espírito de empreendedor. Muita gente da nossa área, às vezes, nem é tanto parte de programar, dessa área, é mais a parte de vender, tem esse espírito por trás. Muita gente... E é interessante, porque eu sempre costumo falar que a nossa área, você pode trabalhar com relação com qualquer outra área. Por exemplo, você está trabalhando com pedidos, mas, por exemplo, o pessoal que a gente estava conversando ali do Alisson e o Menard, eles estão fazendo uma pós aqui voltada para o agro. Estão desenvolvendo sistema para agro. A gente conversou com pessoas que estavam desenvolvendo sistema voltado para a polícia civil. A gente da então, tecnologia, tipo assim, ela se conecta com literalmente muita tecnologia é 100%, é tudo. Minha noiva que faz farmácia, se eu quiser desenvolver um sistema para ela usar na farmácia, então, tipo assim, as pessoas que têm afinidades com outras áreas se encontram na nossa área porque vê que é esse pontinho e vai ligar com o pontinho que ela gosta. Então, assim, um empreendedor, não só né, como programador, mas principalmente como empreendedor, que dica que você daria, assim? Cara, é assim, ó. O que eu posso falar? O que eu aprendi dessa forma, tá? Não adianta você ser o melhor programador do mundo. Eu vou voltar à nossa área. Não adianta você ser o melhor programador do mundo se você ter o melhor software do mundo. Isso não serve nada se você não tiver um ótimo comercial. Não adianta o cara ser um ótimo comercial se ele não tiver um ótimo produto. Então, assim, ó. Você vai ser bom em uma coisa, tá? Seja especialista naquilo. E atraia pessoas para trabalhar com você ou para parceria com você, para ser um sócio, alguma coisa. Que seja bom na área dela. Você entendeu? Fazendo essa parceria com gente, que eu falo assim, tem que ser gente decente, tá? A gente sabe que sociedade é complicado, principalmente que pode acontecer de encontrar uma pessoa que tenha más intenções. Mas tenta encontrar uma pessoa que você fala, cara, eu vou crescer junto com essa daqui. Cada um fazendo a sua parte. Cara, seja especialista, estude o que você está fazendo. Tente sempre melhorar. Existe um princípio, né, da parte que eu aprendi lá atrás, na parte de administração, que assim, primeiro você começa generalista, você faz um pouco de tudo. Só que depois você tem que focar em alguma coisa e ser bom naquilo. Você tem que ser diferente dos outros. Seja bom naquilo. Eu não sou um bom vendedor, mas o meu sócio tem todo um departamento comercial que atende isso. Então não adianta nada ter o melhor sistema se ninguém vai vender. Não adianta nada ele ser o melhor vendedor se não ter um bom sistema. Então, juntando isso, cara, e trabalhar, cara. Trabalhar, eu sempre uso esse termo, tá? Nunca passa ninguém pra trás, cara. Você prometeu, passa a noite acordado pra você fazer, cara. Porque se você fizer certo, poucas pessoas vão falar. Mas se você fizer uma coisa errada, cara, a sua reputação cai de uma forma que depois você não consegue recuperar, sabe? Então, assim, prometeu algo, cumpra, cara. Nem que você tiver que trabalhar sábado, domingo, de madrugada, mas entrega. Porque é isso que vai te abrir portas depois. Porque, como eu falei, lembra lá atrás que eu falei, não faça as coisas para os outros verem, mas sempre tem alguém olhando. Sim. Sempre vai ter alguém olhando, cara. Essa parte da promessa eu acho muito interessante. Meu avô sempre me ensinou. Eu lembro que eu tinha, tipo assim, 5, 6 anos, ele falava assim, ó, seu avô não tem dinheiro, seu avô não tem carro, seu avô não tem casa, seu avô não tem avião, mas como um homem, seu avô tem uma coisa, que é a palavra, e é isso que eu quero que você tenha pro resto da sua vida. Tipo assim, eu lembro que eu era criança, nem entendi o que significava, mas hoje em dia eu entendo esse grande ensinamento de vida que estava me passando, que é a palavra. Exato, você passou por isso do outro lado, te prometeram algo e não cumpriram. Exato. Você entendeu? Então, assim, ó, se a pessoa tivesse cumprido o que ela prometeu, ninguém ia saber. É verdade. Ninguém ia saber. Só que agora, como ela não cumpriu, você tá falando pra todo mundo. Tem um filósofo muito bom que eu gosto, chamado Patrick Estrela. Ele fala assim... ele fala assim, confiar em você foi uma escolha minha. Quebrar a minha confiança é uma escolha sua. Então, tipo assim, essa questão que eu falei de você sempre confiar muito nas pessoas é uma escolha minha confiar nos outros, porque eu gostaria que os outros confiassem em mim. Agora que se quebrou minha confiança já não é uma culpa minha, né? Só que aí passa a ser sua responsabilidade não deixar que ele faça isso de novo. Deixa eu fazer de novo, é verdade. Porque senão aí o culpado é você mesmo, né?
É verdade. Mas E é isso, uma cara. dúvida assim que eu tenho muito grande, você falou que vocês têm 400 milhões de pedidos. E assim, como é que vocês conseguem manter um sistema 400 milhões de anúncios do Mercado Livre na minha base. Nossa. Anúncios. Cada venda, cada produto lá é um anúncio no Mercado E Livre. quanto que isso dá de venda por dia, assim? Hoje, no meu sistema, a gente está baixando em média, eu fiz esse levantamento ontem, quase 110 mil pedidos por dia. É 110 mil pedidos por E dia. como é que tá? é essa escalabilidade? Como é que o sistema cai? Como é que o sistema aguenta tudo isso? O que você faz de... Cara, de mágico, volta assim. ó, se você perguntar quem que desenhou isso, foi eu, cara. Eu fui aprendendo sozinho. Eu lembro quando eu comecei, eu não sabia nada de Linux. E eu tive que instalar o Apache para o sistema funcionar e eu não sabia como funcionava. Só que aí já estava numa época que tinha internet, né? Uhum. Aí segue o tutorial, vai embora. Mas assim, ó, foi crescendo. Por isso que eu falo, foi tão legal esse caminho, que foi crescendo, eu fui refazendo o sistema. Então, hoje eu consigo atender tudo isso de uma forma que se eu tivesse começado já desse jeito, eu acho que eu não ia conseguir atender. Porque não adianta, eu sempre falo isso, faça o bom, depois você vai pro perfeito. Porque às vezes você modela um sistema de uma forma que lá na frente não precisava nada disso. Tipo, nossa, eu vou começar um sistema com 5 servidores de replicação. Sabe, não precisa, cara. Às vezes não vendeu nenhum. Então hoje a gente tem uma baita de estrutura, a gente usa Oracle como cloud, não, como banco de dados a gente usa o Postgres, que ele é free, né? É free. E a gente usa todos os servidores da Oracle. Cara, e assim, ó, é um lugar que eu nunca tive problema. Só que quem cuida da infra começou comigo e hoje a gente usa o Adrian que faz faculdade, Legal. que você citou agora há pouco. Eu tive um problema na minha vida com Oracle chamado CLOB. Foi o único problema que eu tive, porque a documentação do CLOB é bem escassa. Tinha um... É pra você guardar arquivo, né? Fotos, essas coisas. A gente guardava PDF em CLOB lá e em mensagem de texto. Que você vai guardar arquivos binários lá. Isso, mas, por exemplo, você não consegue ordenar, você não consegue agrupar, você não consegue pegar um max, você não consegue pegar um mas mínimo. é que você tem que pensar, primeiro você tem que entender o que aquilo faz. Se ele guarda um arquivo, por que você vai ordenar o arquivo? Não faz sentido. Né? Por que você vai pegar o maior arquivo? Não tem. Então, se você precisa, por exemplo, números de páginas, cria um campo. Na hora que você for indexar o arquivo, você salva lá. Então, assim, você tem que modelar o seu banco conforme a sua necessidade. O campo não vai te dar permissão, não vai te dar possibilidade de fazer algo que ninguém pensou nisso. Pra que, né? Como é que eu vou ordenar um arquivo, né? Sim. Depois esse arquivo imprimir. O que eu pensei foi o que eu falei pra você sobre os e-mails, que tinha 4 milhões de registros de e-mails, e todos os e-mails eram armazenados em CLOB. E eu precisava fazer uma busca neles. E até então, como era a minha primeira vez, é um problema. eu bati muita Mas aí você converte cabeça. ele pra texto, pra um varchar da vida. Aí depois eu vi. Só que aí qual que foi o meu principal problema? O varchar tem 4.000 caracteres. Tinha a CLOB de 1 milhão de caracteres. Então, mas aí não faz sentido, porque é um e-mail. Mas tinha, porque o e-mail a gente armazenava em HTML. Então, tipo assim, tinha e-mails então, armazenados. listas de e-mail. Listas de e-mails. Ok. Aí foi assim, 15 dias de estudo em cima de CLOB. Aí eu descobri o like. Cara, você é Só pra minha estagiário, vida. é pouco ainda pra você. Foi. O Alisson foi exatamente isso pra mim hoje. Exatamente isso pra mim hoje. Foi assim, nossa, Alisson, ontem eu fiquei quase 1 hora aqui tentando fazer esse negócio não funcionou. Ele falou assim, você já desistiu? Eu ficaria 1 mês se eu fosse estagiário nesse lugar. Não, se você fosse funcionário, você fala, cara, eu não quero saber quando você ficou, eu quero que isso funcione. É cara. verdade, Hoje eu tô... Nossa, é aquilo que a gente conversou no estágio, você aprende assim, mais que... Se eu ficasse 10 anos de internato na faculdade, eu não aprenderia tanto. E você absorve mais conhecimento vendo e conversando com as pessoas do que batendo na cabeça ali, igual você falou, né? Você tem ali do seu lado o Alisson e o Minardi, que são 2 caras fantásticos, cara. Eles estão aí... Nossa, eles entraram... Na verdade, eles entraram no mesmo, praticamente 1 dia ou 2 dias antes de mim. Eu lembro que a minha matrícula e a do Alisson eram 2 números de diferença. E eu aprendi tudo isso que eu sei com o Alisson e com o pessoal que tá lá. Então, assim, cara, aproveita o máximo dos caras. É muito bom. Aproveita o máximo porque os caras têm muito pra te passar, cara. E os 2 já deram aula, então eles já têm didática. O Minardi dá aula também. pra gente até hoje ainda. O Minardi, ele é o cara que gosta Cara, disso. ele é tão surreal, o Minardi, que ele usa o mouse na mão esquerda. O Minardi, ele tá com o mouse na mão esquerda, aí eu vejo ele troca, aí ele usa o mouse na mão esquerda. Eu nunca vi um ser humano fazer isso igual ele faz. Ele usa o mouse na mão esquerda, tipo assim, aí depois ele troca. Porque, por exemplo, se uma pessoa é canhota, ela às vezes usa. Cansei, Rapaz, se eu colocar alguma coisa nessa mão esquerda aqui, eu não vou acertar nenhum monitor. É maravilhoso. Ele tá trabalhando, ele começa a cantar, aí ele começa a assoviar, aí começa a falar, aí que não sei o que, me zoa. Então, é isso que eu levei pra empresa, cara.
Se você entrar na minha sala, na sala do desenvolvimento web, porque do pessoal do Delphi, é silêncio. É silêncio. Lá Se em entrar na cima minha também. sala, eu tenho até um ukulele lá, a gente fica tocando. Que da hora. E assim, e todo mundo tá trabalhando e ninguém para pra sabe, não perde a concentração. Por quê? Isso eu trouxe da Unimar. Cara, assim, ó, se você tá cantando, fazer assim, você tem que fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não é porque a gente tá conversando que eu parei de trabalhar. E isso, quando chega uma pessoa nova, você vai conversar com a pessoa olha pra trás. Fala, cara, continua. Até a pessoa conseguir fazer tudo isso daí sem perder o foco. Então, aí, cara, é onde a gente conversa o dia inteiro, faz piada. Nossa, coisa legal. A gente zoou o Alisson por causa das onomatopeias dele, né? Você vai fazer isso aqui, aí pum, aí depois aqui, aí depois, aí depois, ele fala assim, e o CHT ele racha o bico, ele, nós zoa, mas é muito legal isso. Por exemplo, essa semana a gente ficou em pé, eu e o outro estagiário, eu com o cubo mágico na mão, e olhando assim, porque tava um Excel aberto, e o código aqui, nós testando, porque eu precisava fazer uma porcentagem lá. Aí você pedi ajuda dele, me ajudou, depois eu fiquei em pé, assim, olhando. Eu fiquei andando em círculo na sala e fazendo a conta com o Alisson. Ele foi almoçar e deixou uma conta pra mim fazer. Falei assim, se vira aí. Foi almoçar, eu fiquei em pé, olhando e andando em círculo, assim. Falei, pô, essa liberdade que você tem que ser mais descontraído, te dá uma liberdade de você pensar, porque você pensa fora da caixa, e às vezes o resultado vem fora da caixa, sabe? E é legal isso. Isso é legal, porque assim, ó, desenvolver raciocínio lógico, cara. E não adianta, você ainda não tá desenvolvido. Vocês vão aprimorar muito. É o que eu falo assim, tem gente que nasce com e tem gente que não nasce. Não dá pra você ensinar isso, você aprimora. Então, vai chegar uma hora, é a mesma coisa, pega um código seu do ano passado, você vai olhar, você fala, cara, como é que eu fiz isso? Por que eu fiz desse jeito? Esse jeito é muito mais fácil. Então, daqui 10 anos você vai olhar esse código e fala, Jesus, mano, não... Então, é isso, cara. Eles já têm uma experiência tão grande que nada mais é problema pra eles. Você entendeu? É isso que a experiência vai te dar. Qualquer problema que você considere grande, é grande pra você, porque ele vai olhar e falar isso em 10 minutos. Só que ele não pode resolver o problema, porque senão você não cresce. Entendeu? Ontem a gente tava com o Bel no Moodle. Aí o Minardi olhou e falou assim, beleza, vou derrubar ele por 3 horas e vou subir ele de novo manualmente, fechou? Falei, mano, eu demoraria 1 ano pra fazer isso aqui. 3 horas? Ele derrubou o Moodle por 3 horas, que ele precisava fazer uma atualização, mexer lá nos negócios, não vou saber o que era, que só ele sabe. Ele falou assim, o Moodle vai ficar 3 horas fora do ar, que a gente vai derrubar o Moodle antigo, subir uma nova atualização, subir tudo nele. Ele fez sozinho lá manual, um bagulho que se eu fosse fazer era 1 ano, e eu tava lá fazendo, o Moodle tava fora do ar ainda. Mas é que esse tipo de coisa já não pode ser você. Porque isso realmente não tem espaço para erro. Porque é uma ferramenta que vai parar. Olha quantos 1.000 alunos aí vão parar. Então, esse é um tipo de coisa que não dá para. Assim, até eu brinco lá, tem coisas que a gente vai fazer que o pessoal mais novo chega e fala assim: cara, sai daqui. Agora não dá para eu perder tempo com você. Porque senão, se eu errar o negócio aqui, imagina, cara, por exemplo, eu apagar de 100 mil pedidos, eu apagar esses 100 mil pedidos de ontem. Como é que eu vou fazer? E os caras, como é que eles vão entregar esses pedidos? Não tem Ctrl+Z no banco. Não tem, cara. Esse é um problema grande, cara. Não tem. E a gente usa aqui a produção e desenvolvimento, né? É legal que de vez em quando eu dou umas falhas dessas. Falo, ainda bem que eu ainda não tô na produção. Porque quando eu chegar lá, eu sei que isso aqui eu não vou fazer. Cara, assim, ó, a gente tem esses ambientes também. Mas assim, ó, eu volto a falar igual eu aprendi aqui também, cara. Muitas das coisas eu faço em ambiente de produção mesmo. Eu já aprendi como fazer, já, sabe? Mas às vezes passa algumas besteirinhas lá e o pessoal, o suporte, você errou na hora, o suporte avisa. Caiu o sistema? Cara, é impressionante, porque o tanto de gente que chega lá já abre chamado, chamado não, chama no WhatsApp, cara, assim, a gente sempre fala, não precisa ficar monitorando o sistema, porque eu tenho praticamente 3 mil clientes. Aí você pega, tem cliente que tem 100 usuários, entendeu? Tem cliente que tem 2, 3, mas então assim, quantos 1.000 usuários estão acessando o sistema? E caiu, qualquer probleminha já avisa na hora, cara. É legal. Aqui, quando a gente trabalha no web, a gente trabalha em conjunto, né, os estagiários. Então, às vezes, você erra um negocinho lá no PHP, uma vírgula e sobe. O desenho cai de todo mundo. Aí nós vai lá no F12, vê qual pasta que caiu, olha no PC dos outros e xinga quem tá com aquela pasta aberta. Não sei como é que tá hoje o ambiente aqui, mas vocês poderiam fazer alguma coisa com Docker. A gente pensou em usar o Vite. Porque o Vite ele já é automático. A hora que você derrubou, você já voltou. Mas o Minar, a gente conversou sobre isso, que a gente chega com muita ideia para ele. Só que você passaria mais tempo desenvolvendo uma aplicação para te ajudar do que fazendo aquele negócio. Então, cara, assim, eu também tenho esse pensamento, só que dependendo da situação, aquele tempo que você investiu vai te trazer um retorno tão grande depois, entendeu? Então, assim, se você cria um ambiente desse, por exemplo, aí, separado,
Cara, se o cara, ele não precisa terminar esse código aqui agora. Ele vai amanhã, ele volta. Ele não parou ninguém. Você entendeu? Então, assim, os outros estão todos independentes. Sobe para um Git da vida, depois aí baixa de lá, entendeu? Mas assim, cada um tem um jeito de trabalhando. É legal aprender a trabalhar assim. E como empreendedor, uma pergunta que a gente gosta muito de falar aqui, como que você vê, assim, daqui 5 anos a sua empresa? Você se vê ainda lá, eu ainda... Falei assim, é uma coisa que logo, talvez, se aparecer outros caminhos, eu arrisque, né? Que você já se arriscou em várias áreas, quer se aposentar nisso, como é que você se vê, assim? Cara, assim, primeiro você, depois a empresa. Eu acho que... eu não tenho intenção nenhuma de sair, não tenho intenção nenhuma de mudar de ramo, de fazer nada diferente, porque eu acho que, por mais que a empresa hoje não seja nossa, mas ainda eu me sinto pelo menos o pai, né? E hoje a gente tem todos esses funcionários que eu sempre deixo claro, assim, eu sou responsável por eles, né? Não adianta, se eu sair, não vai fechar a empresa, vai continuar. Só que assim, você entendeu que se eu for trabalhar em outro lugar, eu vou olhar e falar, cara, mas eu tava tão feliz lá. Pra que eu vou... Eu já não sou mais tão novo assim. De verdade, depois dessa venda, assim, dinheiro não seria o problema, né? Tipo, falar assim, puta, eu vou para um lugar para ganhar mais. Então, eu acho que agora é a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo, consolidando ainda mais, né? Essas parcerias que a gente tem com os marketplaces. E muitas das coisas... É difícil eu falar para você como vai ser daqui 5 anos, porque a gente trabalha na onda dos marketplaces. Eu tenho que trabalhar de acordo com o que eles querem. Entendeu? Então, por exemplo, se amanhã o Mercado Livre falar assim, vou criar um sistema totalmente diferente de atendimento, eu tenho que parar e fazer. Porque a gente é homologado por eles, para eu manter essa homologação, eu tenho que seguir as regras dele. Sim. Então, assim, a empresa, vão surgir mais oportunidades, tudo, mas a empresa vai seguir nesse formato. Novos produtos, eu acho que não seria o caminho agora, porque a gente já tem 2 produtos ótimos que a gente tem que mantê-los, mas eu acho que o caminho seria esse aí mesmo, seguir melhorando cada vez mais a ferramenta para cada vez menos o pessoal trabalhar, precisar fazer serviços manuais, que é o que eu sempre falo, né? E atendendo esse marketplace, porque vocês não têm ideia de como é difícil, cara. Imagina. Os caras criam iniciativas pra gente fazer por trimestre. Vou dar exemplo do Mercado Livre e Amazon. Eles chegam pra gente e falam assim, vocês têm que fazer todos esses desenvolvimentos dentro desse trimestre. Até tal dia você tem que me entregar. Senão eu perco a certificação. Cara, eu não tenho um patrão. Eu tenho 160 patrões. Porque se eu não entregar aquilo, eu perco a minha medalha do Mercado Livre. Entendeu? Então, assim, eu tenho que seguir o que eles estão fazendo, cara. É complicado. E todo dia é reunião com esses caras e os caras pedindo mais coisa. Eles inventam as coisas deles lá. Tipo... por exemplo, sabe o negócio do frete? Agora frete acima de R$19, que é grátis no Mercado Livre? Acho que eu já vi já. Se você for comprar até o ano passado, até 2 meses atrás, era abaixo de R$79, você já pagava o frete. Acima era grátis. Agora eles mudaram para R$19. Você não tem noção de como isso influencia no nosso sistema. Porque a questão de precificação automática é toda baseada naquele valor. Então você muda todos os esquemas de regra. Então você passa mais tempo corrigindo, mudando para seguir os caras do que você desenvolvendo, cara. Então, assim, a empresa, ela tá num caminho muito legal. Acho que a gente nunca teve numa época tão boa, cara. De novos clientes, novos vendedores, atraindo parceiros grandes, grandes mesmo. A gente tá com dois desenvolvimentos agora, que eu não posso falar nomes, porque a gente tem NDA com todo mundo, né? Mas são empresas muito grandes, multinacionais, e vão começar a usar a gente, que legal, como integrador. E eu acho que é isso que é legal, porque traz um, daqui a pouco vem outro, o outro olha também. Sabe? Que você tá fazendo sem esperar alguém trocar, mas alguém tá te olhando tá e comentando. Olhando, cara, tá sempre olhando. Falando assim, ali tá dando certo. E eu acho legal, né, André, que o André, ele tem um cara que ele é diferente de mim, ele tem um espírito de empreendedor, ele é o homem dos negócios, a família dele de negócio. Você fala muito bem de mim, mas essa é uma coisa que eu gosto, de tá tentando coisa nova. Tá tentando e tem que se arriscar. Por isso que eu até pergunto qual dica que você dá pra... Como você criou sua empresa, você e seus sócios e tal, eu tenho vontade, eu e o Luiz, a gente criar uma empresa que seja estouro aí pra todo mundo. Cara, acredita numa ideia, assim, mas já tem gente que faz isso, mas seja diferente. Só acredita, cara, e vai. Porque vale a pena, só que você tem que fazer a sua parte. É o que eu falei, assim, se deu sua palavra, cumpra.
Porque hoje aqui, a gente fala aí fora no mercado, cara, tem muita gente que faz o contrário. Uhum. E a pessoa certa, o que faz as coisas certas, parece que volta a ser uma coisa assim que é extraordinário. Então, assim, cara, vocês têm idade que vocês podem errar à vontade, cara. Uhum. Isso é uma coisa boa da nossa idade. Vocês podem errar. Você entendeu? Vocês não têm filho, vocês não têm família pra cuidar. Então, assim, aproveita quanto mais rápido vocês começarem... porque assim, esse erro de hoje, se não deu certo, vai te servir daqui a pouco pra outra coisa. Uhum. Entendeu? A experiência ninguém vai tirar de você. Isso é verdade. E assim, vocês têm tudo na mão pra dar certo, cara. Igual vocês estavam falando daqui incubadora. Cara, é um projeto fantástico isso. Com certeza. É um projeto fantástico da universidade. Aproveita isso. Eu não sei como é que funciona, como entra, que eu não conheço. Mas o Caio conseguiu montar esse projeto e ajuda todo mundo, cara. É bom pra faculdade, é bom pro aluno. Só que assim, tentem levar a empresa não somente até o final das aulas. Sabe, acabou o curso, acabou a empresa. Não. Já pensa em algo posterior. Fala, como vai ser depois? É isso que você tem que pensar. Porque aqui dentro vocês estão protegidos. Uhum. Você entendeu? Tira as asas do animal. Você tá protegido. Agora você tem que pensar como é que vai ser depois. E vocês têm, dependendo do seu curso, é 2 anos e meio, 3 anos? 3 anos. 3 anos. A ciência da computação é 4 anos. 4? Né? Então, tem 3 anos ou 4 anos pra resolver isso. Passa rápido. Mas dá pra fazer. Já passou da metade. A gente já tem 1 ano e meio só. Passa rápido. Só 1 ano e meio. Cara, é engraçado pensar 1 ano e meio atrás. Cara, se a gente se olhar 1 ano e meio atrás, era... Eu vou falar um negócio pra vocês, totalmente tá? diferente. Tinha 20 quilos a menos. Depois dos 18 anos, a época que mais demora é a faculdade. Acabou isso daí, meu amigo. Rapidinho, vocês vão chegar no 30, no 40, no 50. Porque aí é trabalhar. Aí é trabalhar e viver. Até lá, quem sabe o Bitcoin não fica barato, né? Então, mas quando tava barato, muita gente não acreditou, né? É verdade. Eu não tinha idade. Se tivesse também. Em vez de estar na fralda, eu tinha que estar comprando Bitcoin. Então, em vez de você gastar com paçoca, você podia ter, né? É verdade. Lerdão Luiz de 8 anos, cara. Se eu voltasse o tempo, dava um tapa na cara dele. Mas é verdade, porque o Bitcoin, pra gente, não foi uma oportunidade. Porque a gente tinha 8, 9 anos quando tava o Bitcoin barato. Não, mas assim, sabe aquele negócio que... Volta a falar. Hoje deu certo. Mas lá atrás, sabe pirâmide? É sempre a mesma conversa, cara, investe que você vai ganhar dinheiro, pode ser que venda. Cara, pouca gente acredita nisso, cara. Então não adianta, sabe, eu não posso, eu sempre levo assim, não é uma oportunidade perdida. Simplesmente era algo que naquele momento a maior chance de eu perder dinheiro era essa, era, né, muito grande. Deu certo? Deu, mas também a qualquer momento você pode perder. Só que tem que aproveitar o agora, porque agora pra gente tá super em alta o Bitcoin. Passa uns 10 anos, você não vai estar o triplo. É verdade. Então, mas agora não é hora de comprar. Porque já tá alto, você tem que esperar cair. Sim, não, mas eu falo, a gente fala que a gente perdeu aquela época. A gente ainda tá numa época que pode ser boa, se pensar com uma visão de futuro. Então, mas é que a gente só tá falando de Bitcoin. Quantas criptomoedas tem aí? A gente tá dando exemplo, né? Que tá começando agora, que o preço é barato. Vou dar um exemplo. Pega uma que custa um real, vai lá e compra 1.000. Larga lá, cara. Teve tipo assim, tempo que valorizou 115%. Então, mas 115% em quanto tempo? Em 28 horas, um bagulho de 48 horas. Ok, mas isso não se sustenta. A gente tá falando de anos. Você entendeu? Que é algo que você tem que comprar e largar lá, cara. Esquece. Fala, mano, tá lá. Se um dia der certo, senão assim, não vou morrer porque eu deixei R$1.000 lá. Sim. Eu ainda sou um cara um pouquinho mais pé no chão. Conservador. Eu gosto de investir. Meu sonho é investir em imóvel. Pra mim, se a internet acabar, o Bitcoin não existe. O imóvel existe. Então, mas é aquele negócio. Investir, como é que o pessoal fala? Tem investir em terra, nunca erra, né? Alguma coisa assim. Nunca erra, só que aí entra em outro ponto. Aí você tem que... a longo prazo. Né? A gente tá falando de algo que é mais rápido aí. Pode ser mais rápido, pode não ser. Mas o rendimento, por exemplo, do Bitcoin foi muito superior ao de imóveis. Só que quando cai, o problema é quando cai e o cara sai vendendo. Aí ele perde. Eu vou dar um exemplo do Ethereum. Eu tinha gasto... comprei, sei lá, não lembro agora, 6 ou 7 Ethereums. Tava R$4.000. Ele chegou a R$25.000. 25. Falei, não vou vender não. Ele caiu para 3. Isso há 2 anos atrás, 2 anos e pouco atrás. E caiu para 3. Só que quando foi caindo, o pessoal, cara, um monte de gente que eu conhecia saiu vendendo. Eu falei assim, bom, eu não vou vender, deixa aí. Sim. Caiu para 3, fui lá e comprei mais 3. Agora tá em 26, 25 de novo. Eu vendi os meus quando tava 19, porque eu tô construindo. Falei, bom, esse lucro que deu aqui,
já dá pra pagar todo o piso da casa. Legal. Falei, deixa lá. Bem legal. Porque não cai de novo aí, mas não perdi. É isso. Tá pronta a vinheta do bate-pronto, Julião? Então eu acho que é hora da gente ir pro nosso bate-pronto. Vamos lá. Olhos nos olhos. Idade. 48. Cor favorita. Azul. Número da sorte. 17. Comida favorita. Macarronado. Time do coração. São Paulo. Uma viagem dos sonhos. Cara, acho que Bahamas. Sempre. Superpoder dos sonhos. Acho que poder voltar no tempo e dar uns conselhos pro Márcio lá de trás. Um vício. Cara. Programar. Exatamente. Eu ia falar isso, programar, cara. Esse é um vício. Frio ou calor? Eu prefiro frio. Rede social favorita. O Instagram. Um defeito. Mas eu não vou falar Facebook, não, porque vocês não vão chamar de velho, né? Um defeito. Cara, eu acho que eu aproveito muito pouco a vida. Esse é um problema que eu tenho. Uma qualidade. Insistente. Sou insistente. Sorte e trabalho duro. Trabalho duro. Futebol, videogame. Pra mim, nenhum dos dois. Eu não sou bom em nenhum dos dois. Não joga nenhum. Eu acho que eu sou o único programador que não joga videogame. Um medo. Cara, de falhar com quem depende de mim. E é isso, nosso bate-pronto. Caramba, foram umas respostas muito Muito boas. filosófico, cara. Eu li num livro isso antes de vir. Me preparei antes, anotado aqui não. Mas, cara, foi bom de verdade. O programa que eu saí daqui um pouquinho mais inteligente, eu saí, pô. Não, sim, com certeza. Bem, Saí daqui com vontade de empreender. até mais inspirado. Você daqui vai abrir um CNPJ hoje. Amanhã eu tô ali no Sebrae. Só não monta um sistema igual ao meu, não. Monta outra coisa. Eu acho que vou montar um focado na parte alimentícia. O que você acha? Bom, hein? Boa, só não vai dar mancada com os outros. É verdade. Não vai não. prometer A gente emprego não é assim. e não tem, né? A gente não é assim, não. Mas, pessoal, esse programa foi incrível. Esse programa aí, que por mim, poderia ter durado 25 horas, que eu não queria parar, mas os horários, o Julião tá querendo ir embora ali, a mulher dele tá ligando pra ele. A mulher dele tá assim, você não tem casa mais não. Já a faculdade fecha, né, tá aqui gravando, mas por mim eu dormi aqui nesse estúdio, vocês sabem que eu amo isso aqui. Com ar-condicionado desse também, que não Ar-condicionado dorme. desse, Meu Deus. só faltou uma bibisfirra aqui pra salvar minha vida, que eu tô com fome. Mas falando sério agora, eu queria primeiramente agradecer pela presença, agradecer por ter aceitado o nosso convite. Eu já sempre falo, eu gosto de convidado assim, cara. Eu falei, vamos, falou, vamos, só fala o dia e a hora. E teve gente que eu convidei e falou assim, o que eu ganho que sair? Você tem noção? Teve peixe pequeno que não tem nem metade da sua carreira e falou assim, o que eu ganho com esse negócio aí? E é verdade, mas assim, pessoas como você, assim, são inspirações pra gente. Eu jamais chamaria alguém aqui que eu não admiro. Primeiro, pra pessoa estar aqui no podcast é porque a pessoa tem algo pra passar e a gente quer absorver, sabe que os nossos telespectadores estarão absorvendo isso. Então eu queria estar agradecendo de verdade a sua presença, toda essa história maravilhosa. Eu queria estar agradecendo o nosso Julião por estar aqui, sempre na nave-mãe ali, tocando tudo sozinho. Se não fosse ele, a gente estaria na roça. Se não fosse ele, não seríamos nada. Nada. O Code não teria cash se não fosse ele. Só toma cuidado com o que você falou, estar na roça, às vezes é bom, viu? O agro Dependendo hoje da tá roça, forte. que Não, mas é melhor que o PC. O agro tá forte. Queria agradecer meu parceiro de sempre, Andrezinho. Nós pra sempre, cara. Finaliza pra gente. Muito, muito obrigado, Márcio. Foi um conhecimento que a gente recebeu aqui que foi incrível. Sou muito grato e é uma honra ter você aqui, um gigante da área aqui com a gente, cara, um empreendedor, que eu ainda vou ser igual você. Vou. Queria agradecer também ao Você tem Luiz. muito cabelo, não Oi? mais não. Você tem muito cabelo e muito nariz pra ser igual a ele. Magrinho também, né? Mas eu queria agradecer eu a era todos magrinho aqui. também quando eu era carteiro, viu? Então cuidado só com isso. Agradecer o Julião, como o Luiz já falou. Agradecer principalmente a vocês, que sem vocês a gente seria só dois doidos aqui falando Sozinho. com nada, falando sozinho. Então, muito obrigado por todo o carinho, por todos os comentários que vocês deixam, por tudo que vocês ajudam a gente. É incrível tudo que vocês fazem pela gente. Acompanhe a gente lá no nosso Instagram, a gente vai estar postando nossos cortes desse programa lá. Acompanhe nossos outros vídeos aí, que você não vai perder tempo, você só vai ganhar conhecimento. É uma coisa muito boa. Queria agradecer novamente
Um beijo a todos e tchau. Tchau, obrigado. Ali, ó. Preto e branco. Agora o cara fala assim.